Ok, passando agora para o terceiro selo, certo? Que é então relacionado ao título desse vídeo aqui, beleza? Para a gente entender bem o terceiro selo, né, nós vamos ter que ver um outro texto da Bíblia, tá bom? Porque esse selo é um selo realmente chave aqui, tá bom? Vamos ler primeiro aqui como está no Apocalipse e depois eu vou levar vocês para outro texto da Bíblia, ok? Para a gente meditar sobre isso, tá bom? Vamos ler aqui, ó, versos 5. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Certo? Então, veja bem, aqui vem o terceiro selo, vem esse cavaleiro. Diz que o cavaleiro era um cavalo preto, né? Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouviu o que parecia uma voz dos quatro seres viventes dizendo: repare bem essa frase aqui, que essa voz disse, tá bom? Veja bem: 1 quilo de trigo por 1 denário. O denário era, então, uma espécie de moeda, de dinheiro da época, tá bom? Que se referia a mais ou menos o que se pagava a uma diária de um trabalhador braçal da época, ok? Eu tô falando, ó, 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. E aí ele falou, não danifique, não prejudique, não danifique o azeite e o vinho, tá bom? A maioria das pessoas tendem a interpretar esse cavaleiro aqui, esse selo, eles chamam muitas vezes aqui de fome, tá bom? Porque e eles colocam esse selo tendo sido aberto lá atrás, tá bom? Lá no início também. E aí eles falam que isso se referiria à fome ao longo dos séculos, tá bom? E eles têm um motivo pelo qual eles interpretam assim, certo? Porém, creio que o David descobriu uma chave na escritura para realmente desvendar e entender o que realmente significa esse texto aqui, tá bom? Uma das regras, uma das chaves, uma das regras, vamos chamar assim, de interpretação da palavra de Deus é você usar um texto da palavra, com um texto da palavra. Você está lendo um texto da palavra de Deus aqui. É você pegar um outro texto e interpretar com base em outro texto da Bíblia aquilo que você está lendo, né? Porque isso é uma regra de interpretação da Bíblia, certo? Ou você interpreta aquilo que está escrito no contexto seu imediato ali, daquele capítulo ali direto, ou você pode interpretar pelo contexto do livro que você está lendo, ou você vai precisar da Bíblia toda, e aí você vai ter que usar tudo que a Bíblia tem para tentar interpretar uma parte, certo? Isso é claro, é uma regra para se interpretar, mas obviamente isso só não basta, tá bom? Só ter essa regra não adianta. Você precisa de iluminação espiritual, você precisa de unção do Espírito de Deus para você entender qualquer coisa na Bíblia, obviamente, tá bom? Então, para a gente entender isso aqui, eu quero ir com vocês rapidamente aqui num texto da palavra de Deus lá na época de Eliseu, tá bom? Então a gente precisa ver essa história. Vamos lá um pouco.
Depois a gente vai voltar aqui em Apocalipse, tá bom? Veja comigo aqui. A história está no livro de 2 Reis, tá bom? 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24, você vai e entra no... E o capítulo 7 também, inteiro, tá bom? Eu não vou ler essa história inteira, tá bom? Eu vou apenas contar para você o que é a história, para você entender o que está acontecendo. E vou tomar o verso-chave aqui, que eu quero para fazer aquela chave lá no selo, no terceiro selo, para te dar uma compreensão de como isso realmente parece ser adequado, tá bom? Bom, aqui o que estava acontecendo? Capítulo 6 de 2 Reis, a partir do versículo 24. Um rei, né, da Síria cercou a cidade de Samaria, tá bom? E ele cercou aquela cidade porque ele queria conquistar aquela cidade. E o que acontece? As pessoas, as cidades naquela época todas, ou muitas, quase todas, eram muradas, certo? Elas eram cidades com muros, que protegia quem estava dentro, né, de alguma invasão ou feras e tal, tá bom? E o que acontece? O exército da Síria cercou aquela cidade e, com o tempo, ficou ali às vezes meses, muito tempo, né? Não sei se, nem sei o que fala, mas isso era comum, acontecia muito em guerras daquela época. E aí, a cidade começa a faltar comida, entendeu? E uma falta terrível, né? Se você ler aí o texto, é algo terrível, tá bom? Chega ao ponto das pessoas cozinharem os próprios filhos, tá bom? Então, é uma coisa horrível, certo? Terrível mesmo, tá bom? E o que aconteceu? O povo de Deus estava ali. E Eliseu, que era o profeta, também estava ali na cidade. E a fome era terrível, tá bom? Veja só, olha só, versículo 25, né? O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, né? Eu não sei exatamente o quanto isso era o valor de uma peça de prata, é tipo um dinheiro da época, né? É tipo moeda de prata, vamos dizer assim. Mas uma cabeça de jumento estava valendo 80 peças de prata. E uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Veja, ele está falando que a fome era tanta que talvez alguns tentam dizer que não, mas parece que eles até mesmo estavam comendo esterco de pombo, tá vendo? Né? Então, a fome era imensa, de forma que talvez eu e você nunca tenhamos experimentado algo nesse nível, certo? Só que, o que aconteceu? O rei de Samaria, que era essa cidade, estava indignado com Eliseu, não sei, não me lembro exatamente por quê. Ele estava muito bravo com o profeta Eliseu e mandou o povo ir lá para matar ele, tá? E aí, quando esse cara chegou lá próximo do Eliseu, não importa muito isso, mas no capítulo 7, versículo 1, veja bem, diz assim: Eliseu respondeu: Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, por volta desta hora que ele estava falando, na porta de Samaria, aquela cidade que estava então nesse cerco, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Lembra? A cidade estava num estado tal que por 80 peças de prata você comprava uma cabeça de jumento, certo? Mas aqui ele está dizendo que amanhã, essa mesma hora que ele estava falando ali, uma medida de farinha, que aqui são uma medida entre 7 e 14 litros, né?
bastante farinha, certo? Uma medida de farinha seria comprada, seria vendida por uma peça de prata só, tá vendo? E então, o que ele está querendo dizer? Amanhã, nessa mesma hora aqui que eu estou falando, vai ter uma abundância tanto de comida, vai ter tanta comida, que a comida vai ser vendida baratinho. O que vocês estão comprando outro por 80 peças de prata, uma cabeça de jumento por 5 peças de prata, uma medida, quanto que é? Uma caneca de esterco de pomba, amanhã vocês vão comprar por uma peça de prata somente 7, 10 litros, ou 14, como diz aqui na minha Bíblia, 7 a 14 litros de trigo, né? E o dobro disso de cevada, por uma peça de prata. Tá vendo? Então, vai ter muita comida, né? A lei de oferta e demanda, certo? Então, o que olha só, para você ter ideia do que era isso, né? Aqui diz, ó, no versículo 2 do capítulo 7, diz assim: o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Então ele está falando assim, peraí, como assim? Ainda que Deus abrisse as comportas, as portas do céu, será que isso poderia acontecer? Né? Será que Deus, mesmo se Deus abrir o céu e chovesse comida, que ele está querendo dizer, entendeu? Será que isso poderia acontecer que você está falando? Né? E aí, Eliseu, no versículo 2 ainda, né, no final, diz: mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Então, você vai ver isso com seus olhos, porém você não vai comer nada do que você vai ver, certo? E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: a Bíblia conta que o Senhor fez surgir um barulho, um som, como se fosse de um exército imenso que estivesse vindo atacar aquele exército da Síria que tinha cercado a cidade de Samaria. E aquele exército ficou com tanto medo, ficou com tanto pavor, que eles achavam que o povo de Israel tinha contratado, né, os outros exércitos dos hititas, dos egípcios, para vir ajudar eles, que eles simplesmente abandonaram o acampamento deles, abandonaram tudo e fugiram de volta para a Síria e deixaram todas as coisas, os mantimentos, os cavalos, os jumentos, tudo que eles tinham, deixaram e foram embora, né? E aconteceu então, a Bíblia conta aqui, que existiam 4 leprosos na cidade de Samaria, e eles pensaram com eles assim: vamos lá no exército da Síria, vamos lá, porque a gente está aqui e vai morrer de fome com esse povo. Vamos lá, às vezes eles aceitam a gente lá, eles eram leprosos, eles eram discriminados e eles ficavam isolados mesmo, então eles falaram: vamos lá, a gente não tem nada a perder, entre aspas, né? Eu estou modificando um pouco, mas a ideia era essa, né? Então eles falaram, aí eles foram, quando eles foram, eles viram o acampamento completamente abandonado, o acampamento da Síria, e aí eles começaram a se alimentar, a comer o que tinha lá, tal, que o exército deixou, e aí depois eles falaram: a gente está fazendo isso que a gente está fazendo está errado, não sei o que, vamos lá contar para o rei, né? Então eles voltaram, contaram para o rei. O rei então mandou alguns homens para verificar se aquilo que os leprosos estavam falando era verdade. Eles verificaram que era verdade. O povo saiu. Então tinha todo o mantimento, toda a comida, né? E fora os animais, né? Que também podiam ser mortos para servir de alimento. E eles saíram e tinha então muita abundância de comida. E literalmente aquilo que Eliseu tinha dito aconteceu. Eles começaram a vender então uma medida, ou seja, 7 a 14 litros de farinha por uma peça de prata e o dobro de cevada por uma peça de prata também, certo? Eles fizeram exatamente aquilo que o profeta tinha dito, né? Tinha profetizado, certo? E aquele homem lá que falou: nem se Deus abrir as portas do céu, né?
diz que ele viu, né, como o profeta tinha falado, mas que na confusão do povo saindo da cidade e tal, né, que ele foi pisoteado, né, por esse multidão saindo, e ele acabou morrendo. Ou seja, ele viu, mas ele não comeu daquilo, né? Então, no Antigo Testamento tem esses tipos de coisas, certo? Porém, a gente está chegando numa época que também talvez vai acontecer coisas semelhantes, tá bom? Então, veja bem. Vamos voltar agora lá em Apocalipse, tá bom? Apocalipse, capítulo 6, tá bom? Versículo 5, onde fala sobre o terceiro selo. Vamos ler juntos. Veja bem. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário. E não danifique o azeite e o vinho. Veja, no livro do David, ele demonstra, como eu estou fazendo também aqui, né, nesse vídeo, como que o modo de falar aqui é muito parecido, tá vendo? Olha, um quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. Então, da mesma forma, lá atrás também tinha essa coisa, olha, uma cabeça de jumento por 80 quilos, uma caneca de esterco de pombo por 5 peças de prata. Aí depois virou uma medida de trigo, que na minha Bíblia diz que é 7 a 14 litros de trigo, por uma peça de prata, e o dobro, ou 2 medidas de cevada por uma peça de prata, tá vendo? É o mesmo jogo de palavras, é o mesmo jeito de falar. Então, isso parece meio que querendo dizer algo parecido, tá vendo? É o mesmo jogo de palavras. E ele ainda acrescenta o que confirma o que eu vou querer mostrar com isso, né? Que ele fala assim, ó, e não danifique o azeite e o vinho. O azeite e o vinho naquela época eram commodities, vamos dizer assim, eram alimentos, de certo modo, caros, tá bom? As pessoas que tinham boas condições tinham azeite e vinho na sua casa, tá bom? Em abundância, né? Então, não danifica isso, tá vendo? Não prejudica isso. Deixa isso prosperar, deixa isso produzir, tá vendo? Então, ao invés do terceiro selo, então, falar de pobreza, como muitas vezes as pessoas interpretam isso aqui, é o contrário. Na verdade, ele está falando de abundância, de prosperidade, lembra? Como aquela palavra do Eliseu, entendeu? É uma prosperidade tamanha, tão grande, que você, nossa, se tivesse falado isso lá antes, as pessoas não acreditariam, entendeu? E é exatamente, se você olha a história, após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu no globo, o que aconteceu na Terra até os nossos dias, em relação à prosperidade, em abundância, né, é algo fora do comum, é algo totalmente diferente, distinto de toda a história humana anterior, né? Nunca na história humana existiu isso, né? Automóveis, né? Caminhões, avião, toda a facilidade, toda a riqueza, né? Nós vivemos com conforto em nossas próprias casas. Claro que isso em grande parte da população do mundo, né? Lógico que ainda tem lugares vivendo com pobreza extrema, né? Mas mesmo nesses lugares com pobreza extrema, né? Próximo deles, já tem pessoas vivendo bem, certo? Já tem pessoas vivendo, tendo celular e tal. Como nós conseguimos comunicar com as pessoas, né? Toda essa tecnologia, tudo isso que aconteceu, né? Como em países desenvolvidos, as pessoas conseguem regular a temperatura, né, da sua casa, né? Elas regulam isso, né, com ar-condicionado.
do seu carro, né? E a abundância de luxo e de prosperidade que tem em nossos dias, ela é totalmente imensa comparado ao que existia antes, certo? E então, me parece, e o David também então colocou isso no livro dele, e realmente se encaixa muito bem, tá bem? E parece ser isso, tá bom? E aqui, esse período de prosperidade, né? Ele tem aumentado, ele foi crescendo, 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 crescendo ao longo dos anos, né? Após, então, as primeiras e a segunda guerra ali, né? Depois que o mundo, então, teve esse período de paz, estou falando paz global, né? De modo geral, ainda que teve guerras várias, né? Mas aconteceu esse período de prosperidade, certo? E o mundo, então, é de uma riqueza como nunca aconteceu na história, né?